Vamos procurar concluir essa sessão de ensinamentos profundos do Rav Shneur Zalman, quando ele nos explicou a diferença entre a nossa postura espiritual nas orações dos dias de semana, em contraste com as orações do dia do Shabat. Durante a semana nós estamos em plena guerra, em conflito com as forças do mal, o mal interior presente dentro de nós. Nós estamos em busca de divindade. Para isso precisamos primeiro limpar a casa, limpar o terreno, preparar o terreno para poder absorver alguma coisa de espiritualidade que energize a nossa alma. Então o trabalho espiritual durante a semana vem à custa de muito esforço, de muito empenho. Durante a semana nós somos chamados de Yaakov, o nosso nível espiritual, mas em contraste com isso nós vimos que quando chega o dia do Shabat, dia de descanso, de tranquilidade, de sossego, no Shabat, não apenas o descanso físico, mas até em termos espirituais, o nosso serviço espiritual consiste em usufruir de um prazer da divindade. Então, aqui no Shabat já não há necessidade, não há espaço para conflitos. No Shabat a gente, de certa forma, até colhe os resultados daquilo que a gente semeou e plantou. Durante a semana é o momento de usufruir com prazer, com deleite. Por isso se fala, assim diz o profeta, Bekarat ala Shabbatone, que Shabat é um dia de prazer, até no sentido espiritual. No Shabat nós nos conectamos de forma mais profunda e íntima com a divindade, a alma se sente energizada, a alma atrai, sente, capta, absorve essa luz, essa revelação divina adicional que lhe é dada no dia do Shabat, quando o mundo inteiro tem uma elevação, mas particularmente a alma espiritual sente e percebe isso. Por isso, nas palavras do Alter Rebbe, quando chega o dia do Shabat, Velachen en shayach tza'aka, no Shabat não há clamor, grito na reza. Nós dissemos que durante a semana, quando a pessoa se conscientiza do estado, às vezes até deplorável, que se encontra a sua alma, nós estamos no mundo materialista, ela está incorporada num corpo físico com quedas e tendências apenas corpóreas, visando apenas autossatisfação, etc., sem nada de espiritualidade. Então nós vimos quando a pessoa se conscientiza disso, ela clama a Deus, a alma tem um clamor, a alma está quase clamando, gritando, Deus me ajude para que eu possa me elevar, para que eu possa me libertar desse entorno que eu me encontro, desse mundo materialista, desse campo terrestre, desse mundo apenas obcecado pelo lado físico, corpóreo, etc. Então, durante a semana existe esse clamor da alma, como esse grito, porque a alma se sente reprimida, se sente sufocada, mas no dia do Shabat, que há uma revelação maior, e a alma capta essa revelação, e é um momento então de prazer, é um momento de satisfação com a divindade. Por isso, no Shabat, na oração, a nossa postura na oração, o teor da nossa oração não é esse clamor, esse grito. Pelo contrário, diz o Rav Shneur Zalman, Rak Adraba, pelo inverso, Eitangut Ba'Hashem, não só que não há espaço, lugar para clamor e grito, pelo contrário, é um momento prazeroso, de deleite em Deus, com Deus, Minagilui Shemitgale B'Shabbat, pela revelação divina que ocorre no dia do Shabat, e que a alma capta isso, a alma absorve essa revelação. Então, uma vez que no mundo em geral há uma revelação divina inédita no dia do Shabat, diferente de todos os dias da semana, por isso, nesse dia de fato, o nosso trabalho espiritual não consiste em lutar contra a escuridão, contra o encobrimento, porque como nós dissemos, no Shabat o véu é retirado, no Shabat os tzimtzumim, aqueles encobrimentos, ocultações, condensações da luz divina, eles são suspensos, de certa maneira, em certa medida. Então no Shabat levantam-se as cortinas e erguem-se as persianas, por assim dizer, aqueles escudos que encobriam a luminosidade do brilho do astro divino. Então no Shabat, uma vez que a pessoa não precisa brigar contra a escuridão,
não é? Contra o ocultamento, uma vez que esse ocultamento já foi suspenso no dia do Shabat. Nos dias da semana, esse encobrimento acaba causando o clamor da alma. Por quê? Porque a alma sente o quanto ela está longe e distante, e ela quer se aproximar, então ela clama por isso, ela grita por isso. No dia do Shabat, nós já estamos naturalmente próximos, né? Já um magnetismo espiritual no ar que atrai nossa alma. Então, no Shabat, o que cabe a nós é rezar, estudar Torá, não só com tranquilidade, mas com prazer e com deleite, sentir o prazer da divindade, prazer pela divindade, sentir um prazer espiritual, né? Como está escrito no versículo, no profeta, As titanag al Hashem, esse é o momento de você ter deleite com Deus, ou por Deus, pela divindade. E aqui, de uma forma mais profunda, o Alter Rebbe, na verdade, o que ele está nos dizendo, não se trata apenas que já que no dia do Shabat nós não temos trabalhos, atividades comerciais, a nossa agenda de assuntos corriqueiros está suspensa, então por isso a gente pode rezar com mais calma, ou com mais concentração e devoção. A gente pode estudar Torá com mais afinco, livre de preocupações e sem estar atormentado por compromissos, etc. De fato é assim, mas não é só isso. Na verdade é muito mais do que isso. Não só que essa tranquilidade, paz de espírito, esse descanso espiritual, não só ocorre em função do descanso, do repouso físico, da parada, da interrupção das atividades de cunho comercial, material, etc. Então, não só que no Shabat nós excluímos da nossa mente preocupações de ordem material, isso nos permite estudar e vivenciar mais espiritualidade, seja no campo do estudo da Torá ou no campo das rezas, das orações, né? Podendo rezar de forma mais concentrada, então isso nos traz também mais devoção, etc. A gente sente mais aquilo que está fazendo. Na verdade, o Alter Rebbe está nos dizendo aqui que ocorre algo mais profundo, que no Shabat é dada força para a pessoa vincular o seu intelecto, o seu pensamento, de uma forma especial, muito firme, na concentração dos temas espirituais, dos temas divinos, de forma tal que aquilo que, por mais abstrato que seja, espiritual elevado, que durante a semana é difícil da gente vivenciar isso, porque nós somos pessoas corpóreas, físicas, de carne e osso, não é? Mas no dia do Shabat, dada essa revelação divina, então é viável que a nossa alma sinta de fato uma luz divina dentro de si. E esse sentir divindade dentro de si é algo que causa um prazer imenso e um prazer enorme. A exemplo do que está escrito em relação às almas depois dos 120 anos no paraíso, que lá, Nehenim Miziv Ashkinah, as almas usufruem do reflexo, do brilho da Shekhinah, da presença divina. Uma amostra disso nós podemos sentir mesmo aqui em terra, incorporados no mundo físico, etc., no dia do Shabat. Isso causa um prazer imensurável, um prazer indescritível. É claro que existem muitos níveis nisso, os tzadikim conseguem sentir isso de uma forma muito mais elevada, muito mais intensa. Isso também depende de como a pessoa se concentra, inclusive no próprio dia do Shabat, nas orações, no estudo da parte profunda da Torá e assim por diante. Assim nos diz o Rav Shneur Zalman, e essa de fato é a diferença entre a categoria espiritual chamada de Yaakov, que ela predomina nos 6 dias da semana, Libchinat Israel, em relação à categoria chamada Israel, que predomina no dia do Shabat. Como assim como está escrito na passagem bíblica da mudança do nome de Yaakov, Deus fala para ele, Lo yikare shimcha od Yaakov, teu nome não se chamará mais ou apenas Yaakov, que em Israel, a partir de agora você também será chamado, poderá ser chamado de Israel. E como a própria Torá nos dá, o versículo bíblico nos dá a razão desse nome, etimologicamente, de que raiz hebraica isso vem, que sarita Israel, que sarita em Eloquim. Porque você combateu os anjos, ele recebe esse nome somente depois que ele enfrenta o anjo da guarda de Esaú, seu irmão,
antes do encontro pessoal físico com ele aqui na Terra, e ele sai vencedor dessa batalha. Então, Kisarita significa que você lutou e você prevaleceu sobre o anjo. Inclusive aqui o nome Elohim, Elohim é um nome divino, mas esse nome divino também é utilizado nas escrituras sagradas para descrever os anjos. Por vezes Elohim se refere não a Deus, mas aos... Por que os anjos também são chamados de Elohim? Porque o emissário de cada um é como se fosse ele próprio, já que esses anjos atuam em missão divina, são emissários de Deus. Por isso, quando eles estão em missão, a cargo de uma missão que lhes foi incumbida por Deus, eles são chamados de Elohim. Então aqui o versículo diz que Sarita im Elohim ba'anashim, você lutou contra anjos e homens e você saiu vencedor. Por isso você está sendo, que Sarita significa que você combateu, lutou, etc. E por isso o nome é mudado para Israel, que vem dessa palavra como Sar. Sar é um ministro, mas aqui no sentido que você batalhou e saiu vencedor. Mas aqui o sentido místico mais profundo desse versículo, conforme explica para nós o Alter Rebbe, Hainu shemistarer al Shem Elohim. Aqui ele nos diz, como explicamos anteriormente, o nome divino Elohim é aquele nome associado ao atributo de severidade que tem a ver com ocultamento, com condensação, com diminuição. O contrário da expansão, o contrário da doação, mas sim restringir, condensar, limitar. Aqui o sentido místico do versículo é quando Yaakov recebe o nome de Israel, que Sarita im Elohim, quando ele soube combater o tzimtzum derivado do atributo de Elohim, quando ele soube retirar os impedimentos, os encobrimentos, ocultações que são derivadas do nome Elohim, então ele é chamado, ele se encontra, quando ele retira os encobrimentos, então o que vem à tona é a categoria chamada Israel. Hainu shemistarer al Shem Elohim, ou seja, que ele consegue dominar e controlar até esses aspectos da natureza que camuflam, que encobrem a luz divina, a mastir, shelo yemastir od, para que eles deixem de encobrir, veye gilui shamavaya, e haja uma revelação divina mais explícita, a revelação direta, derivada do tetragrama, do nome inefável, do nome sagrado de Deus. Quando uma pessoa consegue produzir esse efeito, retirar esses encobrimentos, em primeiríssimo lugar, depois que ele retirou os encobrimentos de dentro de si. Depois que a pessoa descascou seu coração, por assim dizer, quando a pessoa retirou as crostas, os encobrimentos, as ocultações que encobrem a divindade dentro de si, quando a pessoa trouxe à tona a sua alma divina, então a pessoa de fato consegue produzir esse efeito no mundo também, de retirar os encobrimentos que ocultam a luz divina. Então, no momento que Yaakov Avinu guerreou contra o anjo da guarda de Esav, quando ele começa a combater, ele é chamado ainda de Yaakov. Depois que ele sai vencedor, ele prevaleceu sobre ele ganhou a batalha, ele conseguiu dominar e controlar até o anjo de Esaú. Então, a partir desse momento, nos diz a Torá, o teu nome não será, quando você domina até o encobrimento de Elohim, teu nome então deixa de ser Yaakov e você passa a estar na categoria espiritual de Israel, porque você conseguiu dominar e controlar até mesmo os encobrimentos, ocultações que vêm do nome Elohim, que eles deixem de encobrir. Portanto, o nosso trabalho espiritual nos dias da semana está associado com a categoria Yaakov, que isso indica que ainda estamos em batalha contra a escuridão, em guerra contra os encobrimentos da alma animal, do lado negativo, etc. Que tudo isso é derivado desses encobrimentos do nome Elohim. Já o nosso trabalho, o nosso serviço espiritual no dia do Shabat está associado com a categoria Israel, de quem já venceu, quem já assumiu o controle da situação, quem já dominou as forças do mal, as forças que ocultam a luz divina, quem já saiu vencedor disso e permite que se revele o nome Havaiá, o tetragrama. E dessa forma, no Shabat se revela a divindade dentro da alma da pessoa, de uma forma intensa, de uma forma explícita, b'bchinat gilui mamash.
Shenken Bechol, nos dias de semana, a pessoa ainda não se sente próxima, não tem, ela quer, está sedenta por revelação divina, por isso ela clama por essa revelação. Por isso ela grita na hora da reza, não é, do fundo do seu coração, porque ela quer que Deus se revele para ela. Mas no dia do Shabat, essa revelação ocorre, e a alma sente isso, vivencia isso, ela sente a divindade dentro de si. Isso lhe causa um grande prazer, um grande deleite, porque ela sente que a divindade está presente e bem dentro de si, próxima dela mesma, nas nossas almas, no dia sagrado do Shabat, e por isso nesse dia não há esforço, não há necessidade de empenho, de trabalho, mas sim de prazer e deleite espirituais.